a graça e a paz seja com seu espírito, alma e corpo. Nesta segunda-feira, segunda humana, na bênção da vida, a bênção que me sustenta. E a minha oração é que esteja também aí, sustentando a sua vida, sustentando você, neste momento que estamos aqui reunidos para esse momento de bênção, de edificação. Eu estava ainda agora num momento de devocional e vi uma palavra do insight, uma palavra mesmo, uma mensagem tão íntima, mas que posso compartilhar contigo, principalmente para lembrar você quando você se sentir um pouco isolado. Essa palavra falava assim, que a presença divina, ela também está aqui, a presença divina também está aqui. Então, poxa, isso foi uma bênção para o meu espírito, para a minha alma, para a minha emoção, para o meu corpo. Como eu sempre digo, que o Espírito esteja em ti, abençoando todo, pleno. E nada melhor do que ouvir essa mensagem que serve como uma lembrança, trazendo a memória que me dá esperança, uma lembrança. Não só esperança, não é só esperança, porque esperamos naquilo que está distante da gente, né? Mas na hora veio aquela palavra assim, a presença de Deus está aqui. E assim eu digo para você, a presença de Deus também está aí, você que me ouve, você que me assiste. Estou aqui para te dizer isso, a presença do Senhor está aí com você. Deixa eu ver aqui como é que está, bem que se eu mexer na configuração. Pronto, ajeitei aqui. Para não atrapalhar, né? Te boto aqui para não fazer, não alarmar aqui o sinal, né? E então isso foi maravilhoso para mim, ouvir que a presença do Senhor está aqui. A presença dele está aqui sustentando. E eu posso desfrutar dessa presença, eu posso ter comunhão nesse momento aqui, como eu estou tendo aqui comunhão, como eu estou curtindo esse momento maravilhoso, aqui esse fluir do eterno, esse fluir maravilhoso. Eu não sei se você já sentiu essa mensagem assim falando dentro de você, que a presença está aí com você. Porque a gente sempre é movido a procurar isso, a buscar por isso. Mas quando você escuta ali interiormente a presença, que a presença está com você, você se aquieta, né? Aí se cumpre aquela palavra que diz assim, não andeis, pois, inquieto, né, por coisa alguma. Porque o reino de Deus já é chegado até nós, né? Ele vem até nós. Tem até aquela passagem lá do noite, aquela passagem do Pai Nosso, que diz assim, tem um momento lá que diz assim, venha a nós, né? Venha a nós, venha a mim, venha a você, né? Venha a nós o teu reino. E aí, para complementar, Jesus, quando começa a anunciar as boas novas do Evangelho, Jesus diz o quê? Quando Jesus se apresenta para Israel, como que Jesus se apresenta? Ele se apresenta dizendo o quê? Alguém lembra? Jesus se apresentou nos evangelhos dizendo assim, ó, é chegado a vós o reino de Deus. Foi o que ele disse. É chegado a vós o reino de Deus. E aí, quando ele ensina o Pai Nosso, ele fala assim, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Venha até nós o teu reino. O Pai Nosso que está nos céus, né? Assim está nos céus. Porém, a oração ensina você chamar o reino até você. Venha a nós. Não sou eu que vou ao reino. Quando diz assim, buscai em primeiro lugar o reino, né? O reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. O reino de Deus. Isso não é para, como é que se diz? Isso não vai refutar a própria Bíblia quando diz venha a nós o teu reino, venha a nós o seu reino. Não. Mas ensinar o que de fato é buscar o reino. Essa busca pelo reino é a busca de não buscar como nós buscamos outras coisas nessa vida corporativa, né? Não, a busca que não buscar. Não é contradição isso aqui. É paradoxal, porém não é contraditório.
A gente tem que saber diferenciar o que é contraditório do que é paradoxal, né? E eu concordo se falar assim que é para um paradoxo, mas é contradição? Não, não é contradição. E nem contraditório, não. É ensinando como é, nas entrelinhas, que significa buscar o reino, né? Buscar o reino. Mas como assim? Se ele diz, venha a nós o teu reino, né? Se ele ensina, ele diz assim, venha a nós o teu reino, e agora ele diz, buscai o reino, é uma contradição, não é um paradoxo, né? Mas ele está clareando como é que se busca. Como é que se busca o reino? Se você for pensar que buscar o reino, não dá para interpretar isso com uma mente corporativa. Isso não é como buscar as demais coisas. Lembra quando ele disse assim, ó, não vos inquieteis pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir. Deus, venha a nós o seu reino. Eis que estou à porta e bato. Pois é. Aí ele diz assim, até aí complementando, né? Ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Ai, mãe, depois que ele entra aí não sai mais, viu? Aí não sai mais não. Depois, é por isso que essa dificuldade toda para abrir, né? Porque você sabe, no fundo, a nossa intuição diz, não vou abrir não, porque se eu abrir, ele não sai mais. Não sai mais. Ou seja, é tipo assim, aí é impossível depois que ele entra, você viver uma vida sem ele. Na verdade, não há vida, há morte. Você morre. Se tentar reverter, não tem como, isso não dá para brincar com isso, né? O mérito invalidaria esta compreensão, com certeza. Não tem mérito. E por falar em mérito, eu estava até hoje fazendo um estudo aqui, as anotações do meu caderninhozinho aqui, ó. Ficou até bonitinha a letra. Estava com tanta calma hoje, com tempo, né, em casa, escrevendo. E a escrita de hoje estava meio paradoxal também. Mas vamos lá, quem tem ouvidos ouça, né, o que diz aqui. Quem é a pessoa, a presença que preenche o silêncio e o vazio, mesmo quando não estar presente de fato? Quem é? Quem é? Né? Foi o que o Espírito estava falando comigo quando eu estava orando aqui, né? O Senhor está aqui. E quando isso é falado dentro de nós, né? Minha mãe também tem caderninho, mas fica cheio de números de telefone. Pois é, os contatos, né? Mas aqui é um contato de um grau em uma esfera mais elevada, né? Em outra dimensão. São coisas que às vezes é melhor você escrever do que falar, né, para alguém, porque nem todos terão ouvidos para ouvir, para absorver, para dialogar com o que quando é verbalizado. Então é melhor escrito, né? É melhor ser escrito. E essa pergunta mexeu comigo, assim. Quem é a pessoa, a presença que preenche o silêncio, né? Quem é a pessoa ou a presença que preenche o silêncio e o vazio? Para trocar em miúdos, como é que é isso trocando em miúdos? É quando você chega em casa, você joga a chave do carro ali em cima da mesa, o celular, vai no toalete, lá no banheiro, vai na varanda, vai na sua suíte, eu não sei, vai na cozinha, abre a geladeira, vai na despensa, pega alguma coisa para comer, a pizza de ontem, assa um sanduíche, bota na air fry um sanduíche. E aquele momento que você está ali, que você parou entre um intervalo e outro, geralmente isso é à noite, acontece à noite, esse horário, por exemplo. Então, aquele momento, às vezes ele requer e pede um silêncio, né? É o silêncio inevitável que surge. Principalmente assim no hoje, né? Que é segunda-feira, segunda humana. Amanhã também, na terça também. Pelo menos até quinta-feira isso ainda perdura, né? Mas o hábito, né, mecânico, automático, modus operandi, ele já está ali trabalhando para que isso seja,
para que esse silêncio seja sabotado, para que esse silêncio seja evitado, para que a gente possa atravessar esse silêncio e não deixar ele nos deter. Mal sabe que às vezes é nesse silêncio que escutamos os sussurros do Espírito. É nesse silêncio que acontece uma comunhão. Às vezes a pessoa fala para mim, eu tive uma comunhão com Deus. Foi mesmo? Aí eu penso que a pessoa vai me falar que ela estava na cozinha da casa dela, estava no quarto. Aí quando ela vai explicar como foi essa comunhão, aí eu fui num evento, eu fui numa festa, nada contra. Eu também já tive conexões de graus elevados em eventos, mas isso faz tempo, né? Porque isso indica que você é um fator indicador que você está indo no abecedário, no começo. Porque à medida que o tempo passa, que o tempo corre, que o tempo vai passando, os anos vão se passando, vem aniversário, vem aniversário, e vai ali o calendário não perdoa, o tempo não perdoa, vai acrescentando números e mais números, e o corpo vai sentindo, e a sua consciência dispara para isso, para te dizer, olha, calma aí. E você começa a contar os seus dias para alcançar coração sábio. Então você observa que o portal de conexão pode acontecer aqui, aí, nesse lugar. É como um louvor que diz, é aqui que eu me sinto muito bem, né? Nesse lugar de comunhão, nessa sua tenda pessoal, na sua intimidade. E dentro de nós, consciente ou não, a gente sempre está buscando preencher esse momento. A gente quer uma companhia que nos preenche, e essa é a companhia. Ela está ali disponível, como foi colocado aqui, né? Eis que estou à porta e bato. Essa porta é muitas vezes na nossa cozinha, no nosso intervalo, em casa. É aquele momento que você senta no sofá, na poltrona, na cadeira e descansa, sem necessariamente dormir. Só descansa de todas as tarefas do dia. E esse momento é divino. Pois é. No agora, né? Quantos agoras nossos foram desperdiçados, né? Porque justamente no agora nós estávamos no agorando, né? Com tantas vozes falando com a gente. Quantos agoras nossos são sequestrados da presença de Deus em detrimento com questões dessa vida, dos embaraços dessa vida. Não só questões corporativas, mas que se tornam corporativas quando elas embaraçam você, te tirando do privilégio de simplesmente desfrutar daquele aquietamento, aquela quietude que cessa a busca, aquele lugar chamado consumado. O portal é o lugar chamado feito. Então eu não tenho que fazer, eu não tenho que agora e agora, não tem mais agora. Eu entrei no descanso, né? Eu entrei no Shabat, no descanso. E por mais que meu ego esteja gritando nesse momento, às vezes no agora, né? Inclusive eu estava lendo o livro O Poder do Agora. No Poder do Agora fala muito isso, que na hora do agora o ego grita dentro de você para te tirar do agora, para te tirar da percepção do agora. E aí e sempre colocando alguma coisa que tem que ser feito no agora. Vamos fazer agora isso. Agora a gente vai fazer o quê? Agora vamos fazer isso. Agora vamos fazer aquilo. Até quando a gente pensa que é Deus que vai fazer, a gente até diz que é Deus, que a gente vai deixar Deus fazer, mas somos nós fazendo para Deus, né? Somos nós fazendo. Até quando a gente fala assim, vou deixar Deus trabalhar em mim, na verdade somos nós trabalhando, fazendo um favorzinho para Deus, né? Para Deus nos espiritualizar. Mas somos nós, sempre é o nosso braço na luta, na labuta, suando a camisa aqui para alcançar a graça, né? Aí é como diz no começo, né? Aí já não é graça, aí é o mérito, né?
Aí é o mérito do ser humano, é o mérito. Então, eu até a questão do mérito, vamos falar assim, vamos considerar que ela tem a sua razão de ser em muitas questões da vida aqui, né? A nossa vida, da vida corporativa. Isso começa na escola, né? Começa cedo. Nas medalhas que a gente ganha nas Olimpíadas de ciência, de matemática, né? Começa cedo. Na cultura também, na arte também, no esporte. Mas de repente aquele encontro com a graça é diferente. Ele é diferente, ele nos desconstrói, né? E falando ainda nessa companhia do Espírito, no agora, não se trata de prolongar um sentimento bom, né? Às vezes a pessoa... eu me lembro quando eu estava falando ontem sobre a casa de Cornélio. Eles receberam o Espírito Santo ali, nasceram de novo e tal, teve batismo nas águas, foi uma bênção completa. E ainda tinha um homem de Deus ali que era testemunha de Jesus, que era Pedro, Simão Pedro. E eles ficaram tão envolvidos com aquele momento que diz a história que eles pediram a Pedro para que Pedro ainda passasse uns dias com ele. Eles falaram: pô, Pedro, não vai embora agora não, tá tão bom. Pedro teve que ensinar para eles, né? Dizer assim: olha, não sou eu entendo vocês, eu também sofri muito quando Jesus foi embora. Sofri muito, porque eu estava muito dependioso, apegado, condicionado a depender do homem Jesus. Eu me apeguei ao homem Jesus, mas ele disse para mim que ele tinha que ir para que o Consolador viesse, né? E eu quero dizer para vocês não estão sozinhos, o Consolador está com vocês, o Consolador está aqui com vocês. E aí os irmãos, aleluia. Então, e vocês não precisam, não é de mim, vocês precisam do Consolador, e Ele está em vocês. Sempre que vocês se sentirem abandonados pelos homens, até por Pedro, lembrem-se que o Consolador é um dos nomes que se chama o Espírito Santo. Ele está com vocês, Ele está em vocês, né? Vocês tiveram uma experiência com o Espírito Santo, e Ele agora, Ele começou isso, e é Ele que completa, Ele que conclui isso em vocês. Eu só sou um servo aqui, um conservo nessa história, né? Alguém que ajudou, mas daqui para frente é vocês. Eu vou seguir também a minha jornada também sem vocês, mas o Espírito Santo está comigo. Então eu também vou lembrar de vocês, eu vou sentir saudades de vocês. Fui muito bem tratado aqui, amei estar com vocês, mas eu tenho que seguir o meu percurso, tenho que seguir a minha jornada, a jornada que Jesus tem para a minha vida. Gostaria até que fosse junto com vocês, mas eu não sei. Talvez o Espírito Santo preparou só esse momento aqui, mas eu sei que Ele tem algo na vida de vocês. Ele tem algo fantástico na vida de vocês. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Ele tem algo para vocês. Então eu vou seguir a minha jornada, e vocês fiquem aí com o Espírito Santo e tratem de dar lugar. O Espírito Santo deixa Ele guiar vocês, pois os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O vento assopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim são todos os nascidos do Espírito de Deus. Aí os irmãos lá na casa de Cornélio entenderam. Cornélio entendeu. Tá bom, Pedro, tá bom. Ô Pedro, muito obrigado. Ô Pedro, glória a Deus pela sua vida. Nós vamos estar orando por você, pela sua jornada, pelo seu ministério. Amém, amém. Vamos nos corresponder por cartas, por epístolas. Amém, também. Vamos sim, vou escrever minhas cartas também. Naquele tempo não tinha WhatsApp, né? Não tinha e-mail, não tinha Instagram, não tinha lives, não tinha, né? Então era por carta, né, que se interagiam, correspondiam, né? Hoje nós temos aqui essa questão aqui, esse acesso de comunicação. Mas Pedro falou: o Espírito Santo vai estar com vocês, como está aqui comigo. E essa é a nossa, é mais do que esperança, é o nosso consolo, é a nossa paz, a paz que excede todo entendimento. É o que aquieta a gente, é o que nos aquieta, é o que nos sacia, traz saciedade.
é aquilo que faz a gente aquietar. No Evangelho é assim. Em outras filosofias eu não sei, mas no Evangelho essa quietude vem dessa experiência de nascer de novo. Cartas e mensageiros, é isso aí. Pois é. Então essa experiência, ela não era só algo que ia durar enquanto Pedro estivesse lá. Essa experiência agora é a vida deles, estar com eles. Sentindo ou não sentindo. Com emoção ou sem emoção. Sorrindo ou chorando. Porque essa vida, ela não depende das circunstâncias. Ela não está condicionada às oscilações, sejam hormonais, mentais, emocionais, psicológicas. Não, essa vida, Deus não seria, meu Deus do céu, não sei nem qual é a palavra, né? Até irresponsabilidade, nos deixarmos à mercê das circunstâncias, condicionados, àquilo que oscila, aquilo que vive oscilando. Não, a vida, o novo nascimento, a presença do Espírito Santo não é uma empolgação. Ela empolga também, mas não é uma empolgação. Não é, um entusiasmo, os entusiastas da fé. Não é. É algo que fica em você quando você recebe aquela. Por isso que é chamado de nova natureza, né? Quando você tem aquela nova natureza, ela está em você. Só que essa nova natureza, ela não vai deixar você o tempo todo sorrindo ou o tempo todo chorando, não. Ela respeita suas faculdades mentais, seus sentidos sensoriais, entendeu? É assim. Ela flui em certos momentos. Depois não. Fica ali. Mas está em você. É aquilo, é como quando você está ali dormindo, né? Você está dormindo, mas não quer dizer que você está morto, né? Você está vivo. Se alguém mexer, você acorda. Mesma coisa. Às vezes você está ali. Quem olha para você, vê você a mesma pessoa, e você dizendo aí que nasceu de novo, aí a pessoa, mas como assim nasceu de novo? Ele está até mais velho. Como é que ele nasceu de novo, né? Não é por fora, é por dentro. É o homem espiritual, o homem interior. Essa renovação acontece de dentro para fora, na verdade. E quando isso acontece, pronto. Acabou. Tá, gente? Isso nos torna o quê? Superiores a toda a humanidade? Não. Estamos aqui nesse corpo, respeitamos as leis, sejam físicas, sejam o que for. Mas tem uma outra lei nos guiando agora. Guiando, inclusive, fortalecendo nossa fé. Essa lei Paulo chamava a lei do Espírito da vida. A lei do Espírito da vida. É ela agora que nos guia. Inclusive é essa lei que facilita para nós o esclarecimento do Evangelho. Essa lei faz tudo na nossa vida. Não a lei de Moisés, tá? E nem a lei dos homens. Essa lei nos ajuda, inclusive, a respeitar todas as outras leis. Mas essa lei, ela é transcendental. Porque essa lei é a lei que nos leva a uma conexão, uma compreensão que vai além da mente, da mente analítica, da mente lógica. Essa compreensão nos leva a gente ter aquilo que Paulo chamava a mente de Cristo. Inclusive Paulo dizia assim, o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo para aquele que crê, claro. Né? O fim da lei é Cristo. Quando ele fala o fim da lei, qual a lei? Aquela lei, inclusive a lei de Moisés, aquela lei que era regras, uma tentativa de se salvar, com uma tentativa de superar a fraqueza da velha natureza, né? A natureza carnal, a natureza egóica. Então ele fala assim, Cristo, é Cristo a esperança da glória. É Cristo aquele que te livra da condenação. É Cristo teu redentor, teu remidor. É Cristo. Cristo, pronto, Cristo o tempo todo. O tempo todo. E eu sei que para alguns isso se torna meio repetitivo, chato,
Alguns acham que isso é meio moralista também, puritano, e não é. Não é. Esse é o cerne do Evangelho, na verdade, do Evangelho. Então, não é uma coisa sobre durar, uma coisa boa que dura, não é isso. Definitivamente não existem regras para a vida e muito menos para o amor. Deus é amor também, viu? É algo além da determinação, da força, inclusive da inteligência, da maturidade, inclusive da opinião própria também, sabe? Isso que nós estamos ministrando aqui, o Evangelho é algo que está além daquilo que a gente vê muito hoje. E alguns casos dizem até que é o Evangelho, não é. Mas tem mais a ver com opinião própria, justiça própria, né? Amor próprio. Essas coisas, elas têm até uma certa... Como é que eu posso dizer? Tem um certo ponto nela positivo. Ajuda o ser humano. Ajuda o ser humano a viver. Ajuda. É uma ajuda. Amor próprio é uma ajuda? É uma ajuda. Opinião própria é uma ajuda? É uma ajuda. Só que o Evangelho é algo mais do que uma ajuda. O Evangelho, a proposta do Evangelho é uma nova vida vivendo em nós. O Evangelho, a boa nova, por isso que é boa nova. Boa nova não é só uma ajuda motivacional, né? uma autoajuda. O Evangelho é uma nova natureza se estabelecendo em nós. Por isso Jesus disse, é necessário, Nicodemos, nascer de novo. É necessário nascer do Espírito, nascer de novo. E quem faz isso é Cristo em nós. Agora é importante a gente entender o anúncio do Evangelho. Anunciar esse Evangelho. Porque é Ele que faz isso, Ele que dá a luz aos seus filhos, né? Ele que faz acontecer pela sua palavra. Pela palavra, o verbo encarnado gera os filhos da luz. E a minha oração é que muitos filhos espirituais venham nascer ao assistir essa live aqui. Muitos filhos espirituais venham nascer. Eu não falo filhos da religião, porque filhos da religião são muitos. Inclusive, Nicodemos, na época, ele era filho da religião. Ele era nascido de uma religião judaica. Mas Jesus disse assim, olha, você é mestre. Ele é mestre. Ele não era só filho, não. Ele era pai. Ele fazia prosélitos, né? Ele era pai de religiosos. Pai de filhos da religião. Gerados pela religião. Mas aí Jesus disse assim, tem que nascer de novo. E aí ele perguntou, como? Aí ele não é da religião. E nem biologicamente, fisiologicamente. Como é que é? É da água e do Espírito. A água ali fala da palavra. O Espírito é o Espírito Santo, fazendo você nascer, ter a nova natureza, para que as coisas espirituais se tornem compreensíveis para você. Porque enquanto isso não acontece, as coisas espirituais parecem loucura para aquele que ainda está sendo guiado, regido pela a velha natureza humana, né? Pela velha natureza. O Evangelho nos convida para nascer de novo. Tudo começa no nascer de novo. Aliás, tudo começa no ouvir essa mensagem convidando a nascer de novo. Depois que essa mensagem é crida no seu coração, então uma sementezinha que entrou e ela vai germinar. Ela vai germinar e você começa a se permitir, a coisa vai acontecendo. Um erro recorrente do ego, se imaginar que o vinho novo se sustenta em odres velhos, é mesmo, e empoeirado da nossa mente. Pois é, porque o odre ele fala poderia até simbolizar o nosso corpo, né? Todo o corpo é o odre, que é o recipiente do vinho. O vinho fala dessa vida. Aí tem o velho e tem o novo, né? Tem o velho e tem o novo. Empoeirado da nossa mente. Leva um tempo para compreender que o vinho novo implode nosso velho odre de ser. Pois é. Já está acontecendo isso agora mesmo. Em muitos corações, e que os que passarem aqui em oração, que os que assistirem essa gravação, essa live gravada, sejam impactados
pelo poder do Evangelho que te leva a nascer de novo. Essa live, gente, ela não é um convite a você participar de mais uma religião. Não. Religião já tem demais. Você já participou de tantas. Mas aqui é uma reflexão muito mais do que filosófica, muito mais do que poética, muito mais do que alguns chamam autoajuda. Não é, e não é autoajuda. Mas a gente está tentando ministrar as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu estou falando sempre aqui, e a gente está falando, citando referências bíblicas, né? Citando, por mais que a gente não cite a referência, o capítulo, o versículo, mas essa palavra, se você conhece a Bíblia, é um leitor da Bíblia, ou você conhece, sabe que alguma coisa da Bíblia, você sabe que vai sentir que todo o conteúdo é embasado na mensagem do Evangelho, né? No caso da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, né? As cartas de Paulo e os Evangelhos. É algo além da opinião própria. E Jesus disse uma coisa interessante no Evangelho de João. Ele disse assim: um novo mandamento, né? Um novo e superior mandamento vos dou. E a gente sabe qual era o mandamento, né? Era sobre amar. Que vos ameis uns aos outros. Mas só que ele disse um novo mandamento. Por quê? Porque no velho tinha também um mandamento de amar também. Só que no velho dizia assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a si mesmo. Como você ama a você mesmo. Mas Jesus agora vai se aprofundar e ele diz: agora eu tenho um novo mandamento. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: não é só amar a si mesmo que vai ajudar essa situação, essa bagunça toda na terra com a raça humana. Não é a questão só do amor. Amar a si mesmo aqui, atualizando aqui para os nossos dias, seria o amor próprio. É o amor próprio que é tão falado hoje nas narrativas, né? O negócio é o amor próprio. A gente escreve textos aqui mesmo no Instagram sobre o amor próprio. Bota uma fotografia e bota lá amor próprio. Bota o carimbo lá, amor próprio, amor próprio. Só que aí Jesus diz agora assim, quando ele estava perto de partir, perto de ir para a cruz, ele falou isso, ele disse para os discípulos: o novo mandamento eu vos dou. O novo mandamento. Aí o pessoal, qual é o novo? É amar também. Amor próprio? Não é amor próprio. Não é amor próprio. É amar como Jesus ama. E aqui fica um pouco difícil para aqueles que estão sendo instruídos com as narrativas, principalmente desses dias. Isso na verdade está no homem desde Caim, que eu me lembro, desde Caim isso entrou no homem, na natureza humana. Essa ideia de se emancipar de Deus, né? Essa ideia de emancipação. Aliás, vem lá de Adão, na verdade vem lá de Adão, a síndrome adâmica. Mas aí Caim, ele estende a coisa, né? O Caim faz o progresso acontecer dessa emancipação. O cara se emancipava da graça, não queria perdão, sabe? Não queria perdão. É aquele tipo de cara que ele é capaz de até se enforcar, se matar, porque ele não quer ter que chegar a você e dizer assim: eu errei, me perdoa. Não, negócio de perdão não. É aquele cara que se ele diz assim: eu errei, pois eu me mato. Eu me mato para pagar o meu erro, porque eu tenho amor próprio, é justiça própria, eu não preciso nem de Deus. Sou emancipado. Esse negócio de você precisa de um salvador. Eu não preciso de salvador de ninguém, não. Não há salvadores. E aí a palavra vem e diz assim: nos últimos tempos um irmão entregará à morte outro irmão. O irmão trairá outro irmão. Estarão uma família na própria casa desunida. Mãe contra filho, filho contra mãe, nora contra sogra. E ele diz assim: e os inimigos do homem serão da própria casa. Aí ele fala: e por a maldade aumentar tanto na terra, o amor de muitos vão esfriar. E a gente vê isso acontecendo, essa apostasia do amor. E já acontecia nos tempos, no povo, a civilização pré-diluviana, lá, dos quais Enoque profetizou, né? Aquele que veio depois de Adão.
essa galera que era pré-diluviana, eles viviam assim, emancipados de Deus. Você sabe o que quer dizer a palavra emancipado, né? Não, me emancipei do todo, eu não quero mais nada com o todo. Eu vivo a minha opinião própria, a minha vida própria, e quer saber, tá tão bom agora, porque agora ninguém me decepciona, eu já fui muito decepcionado pelas pessoas, e é porque eu acreditava nessa mensagem de amar o próximo, então agora dane-se, eu não quero mais amar o próximo, quem quiser me gostar de mim que gosta, quem não quiser, paciência, né? Beijinho no ombro, que ela usa esses argumentos, esse modus operandi, essas linguagens técnicas do modus operandi atual, né? Porém, Jesus, no Evangelho, segundo o Evangelho de João, e tem outros evangelhos, inclusive apócrifos, onde Cristo fala o seguinte, a palavra que ele diz é essa: um novo mandamento eu vos dou. Um novo mandamento. Que na verdade não é novo. Só agora eu quero esclarecer para você, eu quero aqui botar de maneira mais clara, literalmente aqui, né? Qual é? Que vocês se amem. O antigo, o velho dizia assim, a lei dizia, ama o teu irmão como a ti mesmo. Mas Jesus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Já pensou nisso? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se você nasceu de novo, se a vida de Cristo está em você pelo Espírito Santo, você consegue amar como Jesus amou. E algumas pessoas pensam assim, não, mas eu não vou amar como Jesus amou porque eu não sou Jesus. Pois é, por isso que eu digo, tem que nascer de novo. Realmente, quando a pessoa fala assim, é porque ela não nasceu de novo. Para a velha natureza, para o odre velho, para o ego, essa mensagem é absurda, é inconcebível, é um escândalo. Não, é impossível de acontecer, é um delírio, né? É uma utopia, isso não vai acontecer. Mas, por isso que se prega o Evangelho na esperança de encontrar aquela terra do coração, sabe, fértil, receptível, aquela terra boa que está naquela esperança de ser, de receber a semente da palavra, da boa nova do Evangelho. Quando essa terra está ali naquela esperança, naquela, vem Evangelho, vem, eu te recepciono com amor, és bem-vindo aqui, abre a porta para o Evangelho entrar, aí você vai nascer de novo e vai compreender que é o que Jesus disse. Foi o que Jesus disse. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, ele disse assim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aí Jesus disse assim, todo aquele que não dá fruto, o Pai corta, né? Tira. Mas o que está dando fruto, está frutificando, ele poda, faz uma podagem lá, né? Quem trabalha com jardinagem sabe disso, quem é jardineiro sabe disso. Tem que podar lá, uns cortezinhos lá para ajeitar, que nem quando a gente apara as pontas do cabelo, né? Aparar aqui as pontas do meu cabelo, tal, aquela coisa. E aí poda ali e tal. Para quê? Para que cresça mais bacana, né? Para que dê mais frutos e o fruto permaneça para a vida eterna. Está escrito no Evangelho de João 15. Aí logo depois, ele diz uma coisa interessante. Ele vai dizer o seguinte, ele diz assim, e sem mim nada podeis fazer. Ele vai dizer isso. Sem mim vocês nada poderão fazer. Ou seja, para dar esse fruto, para gerar esse fruto, para frutificar no reino de Deus, vocês precisam de mim. Eu mesmo, para mim ministrar, para alguém ouvir, às vezes eu observo, né, que essa ministração fica gravada. Aqui mesmo no Instagram fica gravada e depois que está gravada, pessoas assistem, pessoas depois comentam, né, que assistiram e tal. Alguns falam até da ministração, da mensagem, né. Fico muito feliz por isso até. Então, tem que ministrar, né. Agora, é o que eu digo, não está no meu controle. Eu não sei quem vai assistir. Eu não sei quem visualiza. Tem muitos que também visualizam, não, mesmo sem interagir comigo, com o mensageiro, mas visualiza, fica visualizado aí, fica um monte de visualização, né? Vem as pessoas. Minha oração é você que está vendo aqui, seja tocado, mas eu sei que isso não depende só de mim, mas do Espírito, porque você não vai curtir aqui, não vai gostar da mensagem, porque eu sou bonitinho, não tem como, não é isso. Até porque eu não estou pregando aqui sobre estética, eu estou pregando aqui sobre o Espírito, a mensagem de Cristo. Algum tempo atrás, quando algumas pessoas não me conheciam direito,
e eu também já falei de outros assuntos aqui, inclusive falava muito de outras religiões, com todo respeito, que eu tenho as outras outros pensamentos de espiritualidade. Aí algumas pessoas devem ficar, gostaram, estavam interagindo, mas quando eu comecei a revelar o Cristo da minha mensagem, sabe, Cristo como a chave hermenêutica, ministrando, Cristo sendo o centro das palavras que eu falo, aí alguns já foram se afastando, porque não queriam assim, né? Mas como eu digo assim, é porque eu não sou um bom orador, não se trata disso. Dizem que Pedro era analfabeto, né? E tantos outros que Deus usava para pregar o evangelho, né? Usava pessoas que eram gagos, né? Ele usou gago. O próprio Moisés disse que era pesado em palavras, né? Jeremias disse que não sabia falar, era uma criança. Ele foi usando toda essa galera aí, usou toda essa galera. Então, para mostrar o quê? Que não somos nós, isso não depende da nossa desenvoltura, do nosso potencial para poder anunciar o evangelho e ganhar almas, mas isso vem do Senhor. Essa capacidade vem do Espírito Santo, vem de nós. É Ele que faz. Se alguém ouviu, se alguém comentou de maneira positiva, se alguém recebeu a mensagem, irmãos, glória a Deus, porque eu só sou o mensageiro, quem faz a obra é Ele. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, né? Ficou a semente, pois é, creio que eles retornaram. Meditei sobre isso hoje. Pois é, o semeador saiu para semear, né? E o que é que ele semeia? A palavra, né? A palavra é o que nós semeamos. Então nós queremos gerar o quê? Se essa semente é a palavra, a gente quer gerar o quê? Palavra de Deus, de Jesus? Queremos gerar filhos para Jesus, muitos novos nascidos do Espírito para o reino de Deus. E oramos também para que Ele levante obreiros para essa obra, aqueles que se dispõem voluntariamente, graciosamente para isso, aqueles que têm o chamado, porque quem tem um chamado faz isso como eu estou aqui fazendo. Eu estou aqui e eu sei que eu também estou inserido em uma vida corporativa. Eu sei que eu estou aqui e estou aqui nesse momento agora aqui mesmo. Eu estou usufruindo aqui de internet, até porque sem ela não teria essa comunicação aqui. Tem internet, tem um Wi-Fi, tem energia, também tem que ter energia também. E tudo isso é fornecido para nós através de contas, de boletos corporativos. Então, ou seja, vem um certo valor que a gente tem que pagar, né? Pagar por isso. São os impostos, né? São as cobranças que vêm mensalmente daquilo que a gente está consumindo, que a gente está usufruindo, que a gente está desfrutando aqui. Então, só que o que é tremendo, que eu estou desfrutando isso aqui, eu estou usufruindo, estou usando para ministrar o Evangelho. E ao mesmo tempo o Espírito de Deus está me dando condições para manter isso aqui. Ele me dá inteligência, me deu um cérebro para pensar, um cérebro, me dá saúde, porque sem saúde a gente não pode nem trabalhar, né? Pode nem sair de casa para trabalhar. Então você já pensou que a gente está fazendo tudo isso, mas o Senhor Ele que está nos dando a condição para fazer isso. Porque sem saúde, irmãos, e alguns às vezes falam assim, mas você tem que ter dinheiro, né? Porque até para ter saúde tem que ter dinheiro. Na verdade, as enfermidades acometidas no nosso corpo, né, que acometem o nosso corpo, elas não fazem acepção de pessoas, né? Elas não têm essa questão de dizer que só vem para quem não tem dinheiro. Não, as doenças, elas não têm essa questão com questões de classes, né? Separação de classes. Não, ela vem para um e para o outro. Aí a pessoa fala, mas o outro, quando tem dinheiro, ele tem um plano de saúde, irmãos, eu sei, tem todo um conforto, porém a doença ela não se intimida com quem tem conforto, não. Ela não se intimida, certo? E também tem outra coisa nisso também, sobre a questão de conforto. É que a mensagem ela fala da nova natureza em uma dimensão tão esplêndida, tão sublime, tão inestimável, que a nossa mente ela é renovada a tal ponto que situações desconfortáveis
por uma mente renovada, se atinge um grau de conforto imensurável que eu não posso nem explicar em palavras aqui. Você quer um exemplo bíblico? Jacó. Jacó estava no deserto fugindo do seu irmão. E naquele momento ele fugiu da casa dos pais, fugindo. Ele não tinha ainda conhecido ainda a sua esposa, não tinha conhecido ninguém, estava no deserto. Naquela noite ele dormiu com a cabeça escorada em cima de uma pedra. A pedra foi como um travesseiro para ele. E ele conseguiu dormir. E não só dormiu, mas teve um sonho, e foi um sonho de Deus ainda. Teve uma visão do reino de Deus ali. Ele viu uma escada descendo do céu, o anjo subindo e descendo naquela escada. E ele ainda disse assim: aqui, esse lugar não é qualquer lugar. Aqui também tem Deus. Deus está aqui. E ele chama aquele lugar de Betel. Naquele momento ali era para ele como se fosse a casa de Deus, Betel. Mas o que era Betel dele? Era um travesseiro confortável, ortopédico? Não. Era uma pedra. Alguns dizem até que ele ungiu aquela pedra. A pedra foi ungida com óleo, com azeite. Era uma pedra. Mas o que é isso? É o que eu falei. A renovação do espírito no homem espiritual, no homem que é ungido. Aquele homem que recebe a visão do céu, ele transpõe, ele muda a órbita da coisa. Ele vê o extraordinário no ordinário. Ele vê luz naquilo que chamamos de sombras. Tudo é um diferencial. Ele não é contraditório, mas ele é paradoxal. E é aqui que está o conforto daqueles que têm a mente de Cristo, a nova natureza. A lógica vai nos analisar, nos definir como paradoxais. Porém, é nesse paradoxo que nós que temos a mente de Cristo, que nascemos de novo, sabemos que há o conforto, que dinheiro nenhum, que nenhum ouro, nenhuma prata se compara e pode oferecer. É algo esplêndido, tremendo. E não é só o exemplo de Jacó, não. Tem muitos exemplos, né? Paulo, o próprio apóstolo Paulo, foi preso, açoitado, estava preso na prisão, e ele por volta da meia-noite começou a orar e a cantar. Imagina o cara cantando dentro de uma prisão depois que levou foi violentado, cantando. De onde esse homem tirou inspiração? Se eu conheço pessoas, gente, que tem tudo de conforto em casa, tem dinheiro na conta, tem comida na geladeira, na despensa, a pessoa não diz um aleluia, não fala um aleluia porque está economizando glorificar a Deus. Agora imagine se a pessoa sofresse o que o apóstolo Paulo sofreu e colocasse ela dentro do calabouço, dentro de uma prisão. Uma prisão fétida, uma prisão que aquelas prisões ali que colocaram os discípulos de Jesus não era nada confortável. Não era. E de onde esse homem tirou motivação, inspiração para cantar por volta da meia-noite? Diz que quando eles cantavam, era Paulo e Silas, diz que os outros presos ficavam só ouvindo. Eles cantando lá, cantando. Agora eu pergunto, de onde é que esses homens tiraram motivos para isso? É um motivo que vai além das motivações externas. É um motivo que vai além daquilo que o ouro e a prata pode comprar. Esse é o motivo que nós queremos chegar aqui nessa live, gente. Para que você fique aí com a bênção que excede todo entendimento, com a bênção que não é perdida quando as circunstâncias forem contrárias, porque a bênção continuará com você. Faça chuva, faça sol, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, não importa. Aquela fé, aquela consciência regenerada da nova natureza, ela prevalece as mais violentas intempéries e tribulações que o ser humano pode atravessar nessa terra. O apóstolo Paulo diz: o que vai me separar do amor de Cristo? A fome, a nudez, o perigo, a espada, a tribulação? Nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. E em todas essas coisas
Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pronto, o homem que tem a nova natureza, a mulher que nasceu de novo, tem essa compreensão. Agora, o que tem a velha natureza, o odre velho, ele vai dizer que isso é loucura, que isso é até fanatismo, que isso é um absurdo, que isso é um delírio de quem não está bem da cabeça. Entende o que é o Evangelho? O Evangelho é isso. O Evangelho, gente, não é só... Aliás, o Evangelho não é você sair de casa num dia santo, ou num feriado, ou final de semana, e ir ali cumprir, bater um cartão e ir para um templo, né, um templo luxuoso, e falar assim, pronto, eu cumpri o Evangelho. Não, você foi frequentar um lugar, um ambiente. Mas você não abriu a Bíblia, não leu o Novo Testamento, e por mais que abra, você só vai compreender se for pelo Espírito Santo. Jesus continua falando no Evangelho de João 15: sem mim nada podeis fazer. Não pode evangelizar. Você pode evangelizar, você pode fazer ação social, você pode dar sopa na rua, você pode dar uma esmola, você pode fazer tudo isso. Ontem nós lemos que o Cornélio dava esmolas. Mas aquilo foi o bastante? Estava o bastante para a comunhão dele com Deus espiritual? Não estava. Não estava o bastante. Não estava. Se estivesse, Deus não teria mandado Pedro ir lá. Deus não teria dado aquela visão para o Pedro, para o Cornélio. Não teria. Mas não estava ali, não era o bastante. Não era. A intenção era boa. Já era alguma coisa. Mas não era ainda o Evangelho na sua plenitude. Não era o Evangelho. Não era. Agora, quando o homem de Deus foi lá, quando Pedro foi, aí a coisa mudou. Aí a coisa mudou, o Cornélio se abriu toda a sua casa. Foi algo fantástico. Inclusive, eu estava falando agora de Paulo aqui, que Paulo estava na prisão, e por volta da meia-noite ele cantou o hino lá. Meu irmão, esse conforto foi tão tremendo que diz que a cela lá, a prisão se abriu, quebrou tudo lá, parece que houve um terremoto lá, um ribuliço lá, que a prisão se abriu. Quando a prisão se abriu, o carcereiro pensou que os presos todos fugiram. Então o carcereiro já pegou uma espada para se degolar, para se matar, porque ele sabia que iam matar ele, porque ele deixou os presos fugir. E quando ele vai se matando, Paulo dá um grito lá dentro da prisão: não te faça tal coisa, que todos estamos aqui. Ninguém fugiu não, está todo mundo aqui. Não se preocupe não, eu sei que esse conforto... Todo homem natural, né, ele luta, todo mundo quer. E o cara jurava que eles iriam sair para ir atrás da liberdade. Não tem conforto melhor. Imagine, não tem desconforto pior do que você estar preso. Porém, quando Paulo disse: não faça isso, que nós estamos aqui, nós não fugimos, nós não aproveitamos. E nós até sabemos, eu sei que quem abriu essas portas aqui da cadeia foi o meu Deus. Eu sei que ele mandou um anjo aqui, abriu aqui tudo. Mas eu não vou sair. Eu vou continuar aqui dentro, porque eu não acredito que eu vim para essa cadeia só para mim ficar sofrendo nesse mau cheiro aqui, nesse lugar. Tem algo ainda de Deus aqui nesse lugar para acontecer. Eu sei que tem algo para acontecer. E quando Paulo falou essas coisas, gente, dizem que o carcereiro ele ficou assombrado. O carcereiro nunca tinha visto aquilo em todos os anos que ele trabalhou de carcereiro na penitenciária. Lá ele nunca viu aquilo acontecer. E quando ele viu aquilo acontecendo, irmãos, ele disse assim: meu irmão, vem cá, que conforto é esse que vocês têm? Que liberdade é essa que há na alma de vocês? Que faz com que as portas se abrirem e vocês não ficaram loucos para correr atrás da liberdade? Vocês então já são livres, né? Então existe uma prisão pior do que aquilo que aprisiona o corpo de vocês, né? Que aprisiona o corpo da gente, é a prisão aqui. E aqui parece que vocês são livres. Por isso que vocês não saíram. E ele diz: vem cá, o que é que eu faço para me ser como vocês? Eu sou carcereiro, mas eu me sinto mais preso do que vocês. Como é que eu faço me ser salvo disso? E aí Paulo responde: crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Oh, irmãos. Diz a história que o carcereiro começou a lavar o corpo de Paulo e Silas, né? Porque eles estavam cheios de hematomas, cheios de vergonhas, que eles foram violentados. E o carcereiro vai ali, cuida deles, faz uns primeiros socorros ali, cuidando das feridas, das chagas do corpo. Paulo estava com o corpo todo
cheio de hematoma, de ferida, as chagas, né? Mas a alma dele estava saudável, o espírito estava pronto, a nova natureza estava ali, independente dos hematomas na carne. Os homens podem ferir nosso corpo, mas não podem ferir a nossa conexão da nova natureza em Cristo. Aleluia. E diz a história que aquele homem foi assombrado e ao mesmo tempo maravilhado, encantado com aquilo que ele nunca viu, nem nos mais ricos, ele viu naqueles dois presos. E ele disse, e agora? Como é que faço? E se você for ler lá, está lá em Atos isso. Diz a história que Paulo foi e batizou ele nas águas, gente. Primeiro ele creu, né? Crê no Senhor Jesus. Ele disse, eu creio. E aí Paulo começou a ministrar para ele e para a família dele. E diz que Paulo batizou ele e a família dele. Todos foram batizados ali. Porque aquele homem ficou impactado com o testemunho de Paulo dentro daquela cela, daquela prisão. Em ver um homem que teve a oportunidade de se libertar, de ser livre, e nem se movimentou, nem mostrou expectativa, entusiasmo quando a porta da prisão se abriu. O entusiasmo dele era outro. Aí aquele homem estranhou, porque ele disse, meu Deus, se eles estavam cantando quando a prisão estava fechada, o que eles vão fazer agora que a prisão se abriu, está aberta agora? Eles vão embora, vão fugir. E quando eles viram que ele não fugiu, eles ficou sem entender aquele paradoxo. Como é isso? Ele pensou que eles iam continuar cantando, correndo, saindo lá. Agora somos livres. Não, a gente já era livre. Carcereiro, você não entendeu, você não prendeu, você não tirou nossa liberdade. Na verdade, a gente já era livre, porque quem nos faz livre é Cristo. Aleluia. É o Evangelho de Cristo, a nova natureza, nós somos livres. Mas nós sabemos que tudo na nossa vida tem uma permissão de Deus. E se Deus permitiu de a gente chegar até aqui, talvez Deus tenha uma obra na sua vida e na sua casa. E o carcereiro entendeu aquilo na hora, o Espírito Santo fez ele entender. E o Espírito Santo fez Paulo também entender porque que ele levou toda aquela violência, né, no corpo dele. Por amor àquela alma tão valiosa, não só do carcereiro, mas da sua família. E o texto diz, gente, que não demorou muito, ali não tinha tempo para ficar protelando ali, sabe, procrastinando o batismo. Não, bora batizar agora. E Paulo mandou perguntando, e aí, você está pecando? Não tem essa. O cara creu, ele creu impactado. Creio, pronto, bora, batiza. Pluf, batizou. E ele creu, a atitude dele era de quem estava crendo, ele mesmo procurou. Mas tudo aquilo que aconteceu foi porque Paulo era um bom orador, foi porque Paulo era muito bom. Se Paulo fosse muito bom, ele não estava preso ali, vítima de violência física. Na verdade, Paulo era visto como malfeitor. Mas quem operou em meio a todo aquele caos, quem operou a salvação, quem foi? O Espírito Santo de Jesus, foi ele que operou. E a minha oração, meus irmãos, é que ele esteja operando na vida de vocês, em nossas vidas, e que a gente possa transcender tudo nessa vida no amor de Deus. Acho que esse foi nosso tempo, nossa live hoje, Segunda Humana. Fica aqui minha oração é que essa live, que aqueles que assistirem ela gravada sejam impactados pelo poder do Evangelho e da palavra, tá? Eu tinha mais coisa para falar, mas vamos deixar para um outro momento, tá certo? Se Deus nos permitir, para a gente falar mais, porque é muita coisa boa para falar das boas novas do Evangelho. Mas fica aqui, segue aqui, curte aí, compartilha, comenta, se quiser falar mais, procura no direct para a gente conversar, crescermos juntos, aprendermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz seja com seu espírito, alma e corpo. Uma boa noite para quem está ouvindo agora à noite, para quem ouvir em outro horário, que a bênção da vida em Cristo, do Evangelho, esteja com seu espírito, alma e corpo. Gratidão. E vamos nós na jornada.